a vida vai te colocar na mesma situação várias e várias vezes até que você aprenda de uma vez por todas aquela lição que é feita para você aprender. Gente, uma coisa que eu sempre tive dificuldade é lidar com a solidão. Eu acho que esse é um tema muito polêmico, porque é aquele negócio que todo mundo fala, ai, solidão, solitude. E eu não quero que esse vídeo seja uma coisa assim, muito. Do que a gente fala, muitas vezes a gente fala da boca pra fora, a gente tenta normalizar. Só que eu quero ser completamente sincera com vocês sobre essa experiência e como que eu lido com isso. Porque eu sou uma pessoa que eu sinto que tem dois tipos diferentes assim de pessoas. Tem pessoas que são mais extrovertidas, tem pessoas que são mais introvertidas. E pra mim essa questão da socialização sempre foi muito importante. Eu sempre me vi muito em público, eu sempre me vi muito me comunicando com pessoas. Eu sempre fui uma pessoa muito extrovertida. Então, pra mim, eu sempre senti muito isso. Os momentos que eu ficava mais sozinha, mais solitária, pra mim eu via algo muito ruim. E diversas vezes na minha vida eu tive que lidar com essa solidão de maneiras bem complicadas, assim. Momentos, por exemplo, quando a gente leva pra infância, a questão de amizades no colégio. Eu estudei em um colégio em que ele era muito feito de panelinhas e eu me vi numa fase na minha vida que foi muito complicado passar por aquilo, porque eu via que tinha panelinha de tudo e eu não me via me encaixando em nenhuma panelinha. Então, por conta disso, muitas vezes eu me via sozinha, eu me sentia um pouco mais ali, né, meio que afastada. E é complicado porque eu acho que quando a gente é criança, né, a gente tem muito isso, a gente tem muito disso de a gente lutar para se encaixar em um ambiente. A gente sempre quer tentar ao máximo se encaixar, não importa o que seja. E eu me vi tentando várias vezes me encaixar em ambientes que eu não me sentia assim do eu. Eu fazia coisas que muitas vezes eu nem me via fazendo para justamente tentar me encaixar naquele ambiente e ter amigos, digamos assim. E é muito engraçado porque quando eu me vejo hoje em dia, é, eu vejo que na verdade eu acho que a vida adulta e o fato de você amadurecer traz muitas coisas à tona e traz realmente o verdadeiro significado da parada, sabe? Que esse negócio de lutar para se encaixar talvez não seja o caminho, porque eu acho que as nossas prioridades vão mudando, os nossos objetivos vão mudando. É, e é muito doido isso. Então, essa questão que eu falei que a vida sempre vai te colocar até que você aprenda, gente, em 2020. E quando é que foi? 2020. A gente tá em 2025 agora. Acho que foi em 2023. Eu tomei a decisão de mudar de país, vim pro Canadá. E foi muito doido, né? Porque quando eu tomei essa decisão, eu não fazia ideia, assim, da gravidade que isso era, sabe? Eu falei, cara, eu era tão. Ai, gente, eu acho que naquela época eu era tão assim, eu mal conhecia o mundo, sabe? Eu falo isso porque de verdade, assim, eu morava com meus pais. E aquele negócio, eu acho que quando você muda, assim, de país, é meio que você meio que muda muito. E eu mudei muito. Eu sinto que eu amadureci muito. Então, quando eu me vejo naquela época, eu me vejo. Naquela época, parece que. Gente, mas eu juro, é tipo assim. Muitas coisas, muitas visões minhas mudaram. E eu acho que esse negócio de mudar de país foi uma mudança muito grande. E eu lido constantemente com essa sensação, às vezes, do vazio, da sensação da solidão mesmo. Porque a solidão, eu acho que isso acontece com todo imigrante, na verdade. Porque às vezes eu tenho a sensação de caramba, de não me encaixar mesmo. Eu acho que a mesma sensação que eu tinha quando eu era pequena, que eu tinha ali no colégio, né? De, ai, panelinhas. Às vezes eu até sinto aqui, de sentir, poxa, eu tô aqui e eu me sinto muito diferente. Esse negócio de ficar ouvindo músicas do meu país ali, ficar muito ali, ir pra academia, ficar muito no meu mundo. E eu tenho que lidar diversas vezes, assim, com esse fato de realmente eu não estou no meu país, não estou na minha cultura. É, Porém,
eu preciso aprender a lidar com minha própria companhia. E já tiveram vários dias aqui, que, por exemplo, assim, eu tava bem mal e eu cheguei e falei, beleza, eu preciso fazer algo por mim. E foi aí que eu acho que, de fato, eu aprendi a lidar mais com minha própria companhia, de fazer coisas por mim. E é isso que eu acho interessante sobre essa questão, eu não vou falar da solidão, mas da solitude. O fato de você começar a mudar a perspectiva que você vê de como lidar com tua própria companhia e de você mesmo sem vontade fazer coisas por você. E aí que você percebe o teu amor por si mesmo, sabe? É muito doido porque quanto mais você passa tempo com você sozinho, você percebe mais o teu comportamento, as tuas tendências. E eu já percebi, por exemplo, que quando eu tô na tendência muito de ficar em casa, quando eu tô na tendência muito de ficar no celular, vai ser um dia ruim. Então eu, às vezes, me forço muitas vezes, vai pra academia, faz alguma coisa pra sair desse mundo. Eu acho que é isso interessante, passar tempo sozinho, porque você percebe mais os teus padrões e os teus comportamentos no dia a dia, sabe? Eu acho que essa questão, assim, de realmente ver e começar a se olhar de outra forma também, sabe? E às vezes realmente é meio desconfortável, né? Acho que a questão do silêncio, eu mesmo não gosto de silêncio, gente. Mas eu acho que no silêncio eu comecei a refletir muitas coisas de mim mesmo, assim, como eu até citei nos vídeos anteriores, fazer um diário, perceber meu comportamento. E eu acho que essa questão também de, cara, quando você tá sozinha no teu quarto, como é que você utiliza esse tempo com você? Porque muitas vezes a gente vai lá nas redes sociais, cara, isso não é usar tempo com você. Tipo, você tá nas redes sociais e tá prestando atenção nas outras pessoas, mas o que você tá fazendo por você? Você fica no celular, você fica scrollando o feed o dia inteiro, cara, eu tenho certeza que no final do dia você deve se sentir péssimo, porque, cara, volta e meia, todas as vezes que eu tô, tipo, os piores dias, assim, os dias que eu mais tô na rede social, é muito difícil, gente. Social media é uma coisa muito complicado porque você presta muito mais na atenção das outras pessoas do que na tua própria vida. E aí quando você vê teu corpo tá parado, você tá se comparando com outras pessoas, e aí esse é o problema, sabe? E eu comecei a criar novos hobbies, e é isso que eu falo, eu ainda faço o link àquele vídeo da arte que eu falei, né? Da questão como eu acho a arte interessante, porque eu acho que na arte é uma coisa que você faz, que você produz, e você se sente bem fazendo o processo. Eu vi um podcast outro dia, eu acho que não foi podcast, foi um vídeo, na verdade, do TED, de uma palestra do TED, do cara falando de que, tipo assim, as pessoas, né? A gente tá perdendo isso de fazer o processo e sentir satisfação de caramba, eu fiz algo, porque hoje em dia tá tudo tão fácil, tipo assim, a gente pede uma comida, a comida chega. É, a gente, sei lá, pede um Uber, o Uber chega, tipo assim, a gente tá deixando de fazer as coisas, deixando de preparar uma refeição gostosa, sabe? E esse negócio do fazer, tem prazer no fazer. Então, que coisas a gente tá fazendo quando a gente tá sozinho? Eu, por exemplo, eu amo quando eu toco violão, quando eu paro pra tocar violão. Eu amo quando eu paro pra ler algo, pra estudar algo. Eu amo quando eu escrevo. Então eu acho que isso da gente estar fazendo coisas fora das redes sociais, do mundo digital, acho que é muito importante pra gente. E eu comecei a refletir muito, inclusive, outro dia eu tava na casa do meu namorado e eu percebi que a namorada do irmão do meu namorado, ela tava fazendo coisas manuais, quebra-cabeças, pinturas. E eu achei aquilo lá o máximo, assim. Eu achei muito interessante. O cara, que interessante, né? Esse negócio, às vezes, sei lá, vai comprar um quebra-cabeça pra montar. Faz uma coisa, aí você pensa, perda de tempo, velho. Eu acho que às vezes a gente passa tanto tempo nas redes sociais, eu acho que isso é mais perda de tempo, pelo contrário, isso não é perda de tempo. Você vai montar o quebra-cabeça, você vai estar muito mais focado ali no processo, no manual, do que. Gente, muito doido, que outro dia eu tava no trabalho, eu tava fazendo. E a gente tá tão acostumado a coisas automáticas que eu tava precisando fazer uma conta, né, de média, de distância entre dois lugares. E a primeira coisa que eu fui usar foi o ChatGPT. E aí eu parei e falei, gente, peraí, isso é uma conta de média de matemática. Cara, quanto tempo que eu não faço uma conta de média de matemática? Eu peguei o papel, no instante, eu peguei a conta
E eu me senti tão feliz que eu consegui a conta. Gente, que doido, eu ainda consigo fazer uma conta de matemática, sabe? Então, eu acho que é isso. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado. Eu acho que isso até dá pauta pro outro vídeo, a questão do digital, desses vícios aí que a gente tá. Mas como é que você tá passando o seu tempo sozinho? Porque às vezes a gente fica, poxa, odeio ficar sozinho. Odeio. Mas o que você tá fazendo, cara? Às vezes, eu acho que hoje em dia eu preciso desse tempo sozinha, às vezes. Eu preciso desse tempo de ficar só no meu quarto e ficar no meu mundo e colocar as músicas que eu gosto. Eu coloco minha playlist favorita, eu leio meu livro, eu fico com minha gata aqui do meu lado. E, gente, pra mim é tipo assim, o meu momento, sabe? É o momento que eu não via anos atrás. Anos atrás eu era aquela pessoa que eu ficava caçando rolê. Eu vivia atrás de rolês. Chegava na segunda, já chegava pra galera do grupo perguntando: e aí, sábado é o quê? Aí chegava no final de semana, bebia. E aí chegava semana inteira planejando pra final de semana de novo beber. E beber. Às vezes a gente tá nessa de só sair com os amigos pra beber. Cara, olha quantos momentos, tipo, quantas coisas vocês podem estar fazendo, sabe? Enfim, eu não julgo quem vai, bebe, enfim, eu acho que é questão muito de fases, mas eu acho que essa questão também de ficar sozinha me fez olhar com outros olhos questões de amizades, questões de atividades, questões de prioridades. E muitas vezes chegar e falar, cara, é o seguinte, pô, aproveitei o rolê, não tô afim de beber, por exemplo, sabe? Ver com outros olhos mesmo e, tipo, entender o que. Me colocar em situações que me fazem bem e não me fazem ruim. E não fazer coisas tanto por outras pessoas. Tomar cuidado também pra não abrir de mão de coisas que eu não concordo por outras pessoas, né? Acho que isso é um constante aprendizado, mas eu acho que é isso. Eu acho que a solitude que seja. Eu acho que solidão é uma palavra muito forte, mas isso de passar tempo sozinha me fez aprender muito mais sobre o mundo. E eu sou muito grata por isso. Muito grata mesmo, assim. Meu amor próprio só tem aumentado, assim, que é muito doido, mas é importante, gente. Acho que a vida me colocou nessas situações, assim, pra de fato eu aprender de uma vez por todas, assim, a lidar com a minha própria companhia, né? E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo. Tchau, tchau.